se encontra em Jó 42, versículo 1 e 2. Mas, muitas das vezes, conhecemos esse texto não por causa de Jó 42 e 2, mas porque ouvimos alguns louvores e algumas pessoas citar. Existe o louvor que diz: vencerei o que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Mas aí eu trago a pergunta: por que existe esse texto? O que aconteceu para Jó dizer: vencerei eu, que tudo pode? Se faz necessário, aleluia, entendermos o porquê ele está escrito, aleluia. Mas para isso, nós vamos voltar a nossa Bíblia lá para o livro de Jó, capítulo 1. Eu pretendo, aleluia, pregar subordinado ao capítulo 1. E quando chegarmos no versículo 10 do capítulo 2, nós concluímos em nome de Jesus. Nós só vamos pregar o texto do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Amém? Mas eu preciso que os irmãos terem com suas Bíblias abertas, com seus olhos na Bíblia, aleluia, para receber a palavra de Deus. O versículo 1 diz assim, queridos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. No versículo 1 apresenta a terra do homem, o homem e as características do homem. Perceba que é um homem da terra de Uz. Uz fica distante de Israel. Jó não é israelita, mas mesmo assim temia a Deus de um tamanho que nem mesmo em Israel poderia se encontrar um homem tão íntegro como Jó. Agora nós vamos descobrir as características de Jó, e eu quero destacar algo: as características de Jó são geradas por Deus. Aleluia. Deixa eu deixar algo claro para os irmãos. A partir do versículo 2 em diante, nós vamos começar a ver os bens de Jó. Mas no versículo 1 nós conhecemos as características de Jó. As características de Jó são mais importantes do que os seus bens. Por que, irmão Wellington? Porque as características de Jó foram geradas por Deus. Primeira característica: era sincero. O que é uma pessoa sincera? É alguém que não está nem aí com o que vão achar. Ela fala a verdade. É o que ela acha. Por exemplo, se eu sou sincero, eu não posso falar apenas por as costas de alguém. Eu sou sincero a ela. O que eu achar daquele assunto, eu vou falar. Isso é sinceridade. Jó também era reto. Em outra tradução, honesto. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas não pisava em cima de ninguém. Aleluia, não se exaltava, não se colocava acima de ninguém. A terceira característica: temente a Deus. O ser humano pode ter tudo nesta vida, mas se ele não for temente a Deus, nada vale. Sabia se desviar do mal. Agora eu venho com a aplicação. Cada característica de Jó gerava outra característica. Primeiro, sinceridade. A sinceridade de Jó gerou a honestidade de Jó. E a honestidade de Jó fez ele entender que tudo que ele tinha foi Deus quem deu. Então, se foi Deus que me deu, Deus também pode tomar. Então, serei temente ao meu Deus todos os dias da minha vida. Através do temor que só tinha de Deus, isso causava medo, pavor de pecar. E por isso sabia se desviar. Aleluia. As quatro características relacionadas, aleluia, cada uma gera outra característica. Agora vamos no versículo 2. E nasceram 7 filhos e 3 filhos.
E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de que todos do Oriente. Versículo 1, Deus já vem junto. Observar que meu servo Jó. Aleluia! E por que a pergunta? Porque eu sei que ele já observou. O inimigo não perde tempo porque já está perdido. Ele vai olhar quem está em pé que é para poder ocupar. Aí o versículo 8 diz assim: observar o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus começa a apresentar as características que Deus deu a ele: homem sincero e reto e temente a Deus, que sabe se desviar do mal. Dessa vez Deus está falando do inimigo, as características. Aí no 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus de Baal? Vamos para outra tradução. Versículo de carta de proteção a ele. E depois, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoastes, e o seu gado só tem aumentado na terra. Como não vai ser reto, se tudo que ele tem o Senhor abençoa? Como é que ele não vai ser temente, se tudo que ele tem, tua mão está em cima? Agora me pergunta, por que minha mão está em cima? Por que, Senhor? Porque é sincero. Por que, Senhor? Porque é reto. Porque a sinceridade que há em você foi gerada por Ele. Ele sabe que você suporta. Aleluia. Aí ele diz: mas estende tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença dele. Eu fui lá pedir permissão. O Todo-Poderoso acabou de deixar. Agora vai acabar com a vida de Jó. Aí o versículo 13 diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam como era de costume na casa de seu irmão primogênito, que veio mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam e as jumentas pastavam junto com ele, e deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a Jó. Aí Jó estava ouvindo daqui, quando Jó virou a cabeça para cá, versículo 17, lá vinha outro. Estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a Jó. 18, estando esse ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu filho primogênito. 19, eis que um grande vento sobreveio do além do deserto. Aleluia, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a Jó. Irmão, do versículo 1 ao versículo 5, Jó é o homem mais rico do Oriente. Do versículo 14 ao versículo 19, Jó não tem mais nada. Aí no versículo 20, preste atenção, querido. Ele tinha bois, perdeu. Ele tinha jumenta, perdeu. Ele tinha camelo, perdeu. O motivo é de quê? Adorar ou reclamar? O
para nós. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, Aleluia, Jesus. Glória. rapou a sua cabeça, se lançou em terra e depois adorou. Quem estava aqui sexta-feira entendeu que se levantar é se preparar, tomar posição. Ou seja, quando Jó ouviu que perdeu o camelo, que perdeu a ovelha, que perdeu o boi, ele se posicionou. Ele está preparando as costas, tomou posição, pode vir lapada e depois, aleluia, rasgou suas vestes, se humilhando, rapou a cabeça, se lançou em terra e começou a adorar. Glória a Deus. Aleluia. A intenção do inimigo, a vontade do inimigo é o quê? Que Jó nascesse. Então vamos fazer de conta que o plano dele deu certo. Vamos lá. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e blasfemou. Não. Ele se levantou, se preparou, se humilhou, se lançou, até mesmo sofrendo, o cara mostra sinceridade. Até mesmo sofrendo, o cara mostra sua honestidade. Até mesmo sofrendo, ele mostra temor a Deus. Até mesmo sofrendo, ele se desvia do mal. E não é ali pronto para mim, eu provo agora. Se levantou, sincero, lançou, perdão, rasgou suas vestes, honestidade.
Observa aqui o meu servo Jó. Porque ninguém, escuta o que eu estou te dizendo, ninguém há na terra semelhante a ele. Aí eu continuo, o centro de tudo, sincero, é reto, é temente e sabe se desviar do mal. Havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pede por pede. Irmão, ele é persistente. Mas sabe qual é a boa notícia? Jó era perseverante. Tem gente que diz assim, se tu der um glória alto, o inimigo vai correr. Não é verdade. Se tu bater o pé no chão, o inimigo vai correr. Também não é verdade. Se tu louvar um louvor que fala isso, fala aquilo, o inimigo bate em retirada. Não é verdade. Sujeitai a Deus. Resistir o inimigo. E depois, ele fugirá de você. Não expulsa o inimigo. Aleluia, alto, não expulsa o inimigo. Agora você não quer ser perante demais, talvez ele não possa. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz no versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pede por pé, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Sim, porém, de novo, porque ele afirmou que Deus estava com a mão sobre Jó. Então ele entendeu: eu não posso tocar, é só se ele permitir. Aí ele disse assim: estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não dá assim contra ti na tua mão. Perceba que do primeiro ataque do inimigo, o Senhor entregou todos os bens. Aí disse assim: na saúde dele você não toca. Quando terminou o ataque, Jó perdeu tudo, mas aquilo que ficou na mão de Deus, que era a saúde, estava intacto. Aí agora Deus vai repetir de novo: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém, deixa a vida dele. Saúde, pode tirar. Não vou encher o corpo dele de ferida. Fique à vontade. Até no coração vou mexer. Pode mexer. Na mente pode mexer. E na vida não. A vida fica aqui. Glória a Deus. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Imaginou, queridos? Primeiro você é rico, depois você é pobre. Primeiro você é são, depois você é enfermo. De repente, e Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas e assentou-se no meio das cinzas. Aí Jó se sentou, pegou uma telha e começou a rapar suas feridas. Aí ele pensou: por que não adiantou a Deus em meio a tantas feridas? Ah, lembrei. É porque é assim. Aí Jó começa a cantar: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui. Te servirei, porque comigo estarás. Aí ele diz: sofrer contigo é bem melhor. Glória a Deus. Sofrer contigo é melhor do que
versículo 1 ele diz: ainda retens a tua sinceridade. Versículo 1, este homem era sincero. Versículo 9, ainda retens a tua sinceridade. Versículo de número 8, na terra não há ninguém sincero como ele. Versículo 9, ainda retens a tua sinceridade. Aleluia! Amaldiçoa a Deus e morre. Irmão velho, quem é que está falando? É a mulher de Jó. É ela que está falando. Agora escuta isso aqui. Me mostre no versículo 1, Deus dizendo que a mulher de Jó era sincera. Me mostre no versículo 1, Deus dizendo que a mulher de Jó era reta, era temente a Deus e sabia se desviar do mal. Me mostre no versículo 1 a palavra dizendo que ela era sincera. Não tem. Então por que a dor maior e a prova maior caiu nas costas de Jó? Porque Deus sabia que ele não blasfemaria. Estou querendo dizer que quando Deus permite algo nos atingir, Ele já sabe que vamos suportar. Mas você percebeu que durante todo o tempo de choro está lá de joelho? Você percebeu que toda a prova, toda a dor que chegou na tua casa, você passou ela de joelho? Você percebeu isso aqui? Senhor, então por que minha mulher não suporta? Porque não é sincera como você, Jó. Eu deixei você passar por isso, porque eu sei que tu és sincero, e quem é sincero suporta. Eu deixei você passar por isso, porque eu sei que você é temente ao meu nome. Glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 10 diz assim: porém ele disse, como fala qualquer doido. Se não tinha desaprumado até agora tu desaprumou. Como fala qualquer doida, falas tu. Aí ele dá um motivo: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Fazer uma pergunta: por que, Jó, quem te deu teus filhos? Eu posso te fazer uma pergunta? Faça, Jó, quem te deu teus filhos? Quem foi que te deu os jumentos? Quem foi que te deu os bois? Aleluia. Mulher, olha para mim. Quem foi que te deu servos? Olha para mim, mulher. Quem foi que te deu tanta riqueza? Foi Deus. Então quem é que é capaz de tomar? Receber esse bem de Deus com prazer, e a desgraça agora não quer receber? Deus me deu, Deus tomou. Mas olha para a tua situação, Jó. O mais precioso que era a tua saúde, tu também perdeu. Não, o mais precioso era a minha comunhão, e isso eu não perdi. Aleluia! Oh, Deus Santo! Perdeu bois, perdeu filhos, perdeu servos, mas ele ainda é o meu Deus, ele ainda é o meu Senhor, ele ainda tem tudo que eu quero. Ah, querido, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí o final do versículo 10 é assim: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia! Aleluia! Aí, sabendo a notícia, porque a notícia corre de vez, né, irmão? Corre rápido demais. Aí a notícia correu: Jó perdeu tudo e agora está enfermo. Aí veio 3 amigos de Jó, que também não eram de Israel, vieram. Quer que eu te diga, para você ter uma ideia do quão grande era o sofrimento de Jó? Eu digo agora. Os caras chegaram lá, Jó estava igual o burrinho aqui, sentado no meio das cinzas. Os caras encostaram
eles não conseguiram falar uma palavra. Porque nós não temos palavras para descrever ou para consolar tanto sofrimento. De onde vocês vieram? De muito longe, com o objetivo de fazer o quê? Consolar o nosso amigo. E porque 7 dias estão sentados com ele, sem falar nada, porque é bom demais. E se nós não sabemos consolar, é melhor ficar com a boca fechada. E se nós não vamos saber tentar levantar o próximo, vamos ficar com a boca fechada? Quando ele melhorar, aí nós revolta. Quando ele melhorar, aí nós manda para cima dele. Mas agora ele está no chão. Vamos levantar primeiro. E não é nem porque está insistindo nesse assunto, porque tem gente que não está entendendo essa parte. Aleluia. O irmão está no chão e ao invés de estender na mão, não, eu vou acabar de matar. Aleluia. Aleluia. O jovem rico chegou para Jesus e disse: "Ô mestre, o que farei para entrar na vida eterna?" Aí Jesus começou: "Não matarás, eu cumpro, Senhor. Eu nunca passei a faca em ninguém." Mas agora eu pergunto, pela graça que me é dada, quantas vidas nós temos? Se responder uma, eu vou mandar você se converter. 2 vidas. Vida física e vida espiritual. Se nós temos 2 vidas, quantas mortes há? Morte física e morte espiritual. Se existem 2 mortes, quanto tipo de assassinatos há? Assassinato físico, assassinato espiritual. Você nunca passou a faca em ninguém, mas está matando o seu irmão espiritualmente. É seu irmão pregando e você com raiva dele. É seu irmão cantando e você querendo matar o seu chamado. Se você mata o seu irmão espiritualmente falando, você também não cumpre a ordem. Não matarás. Aleluia. Talvez você nunca tenha pensado assim. Mas agora você abriu os olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É melhor do que matar o seu irmão. Mas, queridos, o Jó, a quem estamos falando, também é ser humano. Aí no capítulo 3, infelizmente, nós vamos ver esse Jó tão sincero, falando algo que ele lutou até aqui da minha palavra. Versículo 1 do capítulo 3: "Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu filho." 2, e Jó falando disso. 3, "Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse que foi concebido um homem." Irmãos, Jó se esgotou, chegou no limite. Irmão, velho, o que é que isso tem a ver com Jó 42:2? No capítulo 34, ele disse: "Senhor, por que tu julgas só eu? Por que tu não julga logo todo mundo? Por que tu deu que sofrer sozinho? Por que o julgamento não veio logo para todo mundo?" Aí sabe o que Deus diz para ele? Imagina Deus dizendo: "Sabe por que só você, Jó? Porque o mundo lá fora não iria suportar." Em outras palavras, o mundo lá fora não é sincero como você. Por isso eu escolhi você para apanhar, porque eu sabia que suportaria. Aí Jó continua: "Mas Senhor, mas está doendo demais." Aleluia. Aí Deus se apresenta para Jó como Todo-Poderoso no capítulo 38 e começa a falar poderosamente. E Jó vai abrindo os olhos. Aí Deus disse: "Jó, eu posso fazer tudo na sua vida." "Pode mesmo, Senhor, posso, porque eu faço tudo, Jó." "O que o Senhor faz?" "Foi eu que criei os animais, foi eu que fiz os animais vir ao mundo, foi eu que dei vida aos pássaros, foi eu que fiz as águias voar, sou eu também que dou ordem, sou eu que posso pescar o leviatã como um anzol, sou eu, Jó." Glória a Deus. Aí Deus começa a revelar para Jó todo o seu poder, todo o seu poder. Aí Jó caiu de joelho
Glória a Deus. E nenhum dos teus planos podem ser perdidos. Glória a Deus. Aleluia. Então você acredita que eu posso restituir tua vida? Aí não, Senhor. 500 juntas de boa? Vários servos, como vai restituir? Repete o que tu disse. Eu disse assim, bem ser eu, que tudo mora, e nenhum dos teus planos, pois é, e se for meu plano de restituir? Aleluia. 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 Repete de novo, Jó, repete de novo. Tá bom, Senhor, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó, quer que eu abra os teus olhos? Pode abrir, Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, eu prometi a Abraão uma grande nação. E sabe o que foi que ele disse? O quê? Eu não, Senhor, minha esposa é estéril. Mas, Jó, e se era plano meu fazer Abraão crescer? O Senhor pode, pois é, eu fiz com que a mulher dele desse à luz um filho, através desse filho ele se tornou a nação que eu prometi. Jó, no livro de Samuel, capítulo 3 em diante, os filisteus tomaram a arca da aliança lá de Israel, mas meu plano é que ela ficasse lá. Então, eu feri Gaza, eu feri Asdod, eu feri Hebron, eu feri Gade, porque era daquilo, a arca pertencia a Israel e não podia ficar na Filístia. Jó, lá no livro de Mateus, o inimigo tentou matar meu filho quando pequeno. Herodes disse assim: quando encontrarem a criança, me avisa que eu quero adorar. Mentira, Jó, ele não queria adorar, ele quer matar ele. Mas eu vou te dizer, ele subiu na cruz, ele desceu na cruz, ele salvou a igreja. Era plano, era plano. Glória a Deus. Aleluia. Repetir, Jó, bem sei eu que tudo pode. Era plano de Jó. Deus, aleluia. Ele queria matar, mas era plano. Aleluia. Nunca falou a verdade, só acabou de falar. Meus planos não podem ser impedidos. Senhor, então fala para mim qual é teu plano. Quer mesmo? Sabe teu plano? Quer? Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Aleluia. Precisa gritar? Não, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Oh, aleluia. Olha, que ação Jó fez para receber tudo de volta. Vamos Aleluia. orar pelos seus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu plano foi restituir tudo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aleluia. E o que mais? Não, a palavra é forte demais, não precisa gritar não. O Senhor acrescentou em tudo. Tinha 500 juntas, era 500, não é? Era 500, toma 1000. Glória a Deus. Era 7 filhos, toma 14. Era 3 filhas, toma 7. Oh, aleluia. Por que é meu plano fazer isso? A tudo quanto Jó antes possuía. Para encerrar, na sequência aqui da questão de eu quis, era plano, eu disse que quando a Arca da Aliança saiu lá de Israel, o Senhor foi ferindo até voltar. E quando um crente que Deus tem plano sai da igreja, o que acontece quando uma pessoa está na igreja, Deus tem plano na vida dela e ela sai? Ah, meu Deus, Deus vai ferir Gaza, Deus vai ferir Asdod, Deus vai ferir Gade, Deus vai ferir Hebron, Deus vai quebrar as correntes do inimigo como quebrou Dagon. Essa pessoa pode ficar de cadeira de roda, essa pessoa pode ficar
enferma, mas os planos de Deus não pode ser impedido. Aleluia, Senhor, no nome de Jesus.